Oi, gente! Vamos continuar nossa jornada pelos 4 cantos do mundo, descobrindo deliciosas, típicas, clássicas receitas de vários países. E, aproveitando que é junho, mês de festa junina, vamos fazer 5 receitas deliciosamente brasileiras. Teve um comentário no vídeo de torta de maçã, que se você não assistiu, clica aqui para assistir, que acertou. Ele disse que não era bom de palpite, mas ele achava que era Brasil e ele acertou. Você acertou. E elas não são tipicamente brasileiras, mas foram escolhidas a dedo. E eu acho que todo brasileiro que se preza tem que aprender a fazer. Por isso hoje eu vou ensinar a fazer uma receita que, confesso, não é muito fácil de fazer. Tem vários truques que você precisa aplicar aí para que ela dê certo, mas é um queridinho, não só brasileiro, mas do mundo todo. Todo gringo que come se apaixona, tenta reproduzir em casa e geralmente não dá certo. Então, gringos do mundo, se vocês entenderem português e assistirem esse vídeo, façam essa receita porque essa vai dar certo, eu garanto. E bom, vocês sabem que eu tô falando da coxinha, né? Que é um clássico de cantinas de escola, festas infantis, padarias, bares. Tem até, gente, no restaurante por quilo coxinha, de tanto que as pessoas gostam, né? A coxinha que eu vou ensinar aqui tem uma massa perfeita, equilibrada, um recheio super úmido e saboroso. E claro, vou dar meu toque pessoal, vou também ensinar um molhinho de ervas apimentado para você acompanhar sua coxinha, que é muito versátil e muito fácil de fazer. Ele é mais ou menos parecido com um chimichurri, aliás, ele é bem parecido com um chimichurri, mas tem o meu toque e vai muito bem com petiscos fritos, principalmente. E também acho que vai bem num sanduíche de linguiça, numa carne de churrasco, de repente, em cima do feijãozinho, certeza que vai ficar muito bom também. Então vamos começar por esse molhinho. Estou cantando com todo o carinho que é no meu peito, que o sol da minha terra pinte um arco-íris no teu cacete. É muito simples, você vai usar um processador ou um liquidificador. E se você não quiser usar ou não tiver nenhum dos dois em casa, pode usar um mortar e um pilão. Eu não tenho, mas também é um jeito muito legal de fazer. Dá mais trabalho, claro, mas dá. Ou então, de repente, pica as ervas na faca. É outro jeito de fazer. No processador vai ser muito rápido e muito fácil. É só você colocar dentro dele meia xícara de chá de azeite de oliva, de preferência extra virgem, porque a gente vai usar o azeite cru, então é mais legal que ele seja extra virgem. 4 colheres de sopa de vinagre, eu tô usando de vinho tinto, mas pode ser qualquer vinagre. As folhas de meio maço de salsinha, você vai separar os talos maiores dessa salsinha pra gente usar em outra etapa da preparação. Aqui você vai usar só as folhas. Folhas de mais ou menos 3 ramos de alecrim fresco. Uma pimenta dedo de moça, eu tô usando a pimenta inteira com sementes e tudo porque eu quero que esse molho fique mais picante mesmo, mas é totalmente a seu critério. Você pode não colocar pimenta, pode colocar uma pimenta mais suave, pode colocar mais pimenta, pode tirar as sementes da pimenta, enfim. Decide o que você vai fazer. Eu, na verdade, estou usando 2 pimentas de um pimenteiro que tem aqui em casa. Eu não sei qual que é o nome dessa pimenta. Ela parece muito a pimenta dedo de moça. Eu, na verdade, não sei se é uma pimenta de dedo de moça que não cresceu direito, mas o sabor e a picância são iguais aos de uma pimenta dedo de moça. Então eu usei 2 só porque ela é menor. E aí tempera com sal e pimenta do reino a gosto e é só bater até formar uma emulsãozinha que vai ter um tom alaranjado. Prova, se você acha que precisa de mais acidez, coloca mais vinagre. Se você acha que precisa de mais sal, coloca mais sal. Enfim, já sabe o esquema, experimenta até tá perfeito. Aí coloca num pote, eu usei um de vidro que eu estou reutilizando, esterilizei antes e guardei na geladeira. Vai durar um bom tempo por lá. Aí a gente vai começar a coxinha de fato. Acho que há um mês eu e o Neto
gente cozinha o frango e a batata e daí vai sair o frango para fazer o recheio, a batata para fazer a massa e o caldo que também vai ser usado na massa. Então a gente vai preparar 3 coisas numa panela só e aí tudo vai ficar com bastante sabor. Coloca lá na panela uma cebola cortada em pedaços grandes, já que a gente não vai usar a cebola, só o sabor da cebola. A gente vai extrair todo o sabor da cebola para esse caldo, pro frango, pra batata, e aí o resíduo da cebola a gente vai eliminar, então pode ser em pedaços grandes. 3 dentes de alho inteiros, uma cenoura que eu nem descasquei, eu só lavei bem com uma escovinha e também cortei em pedaços grandes. 2 folhas de louro, um ramo grande aí de alecrim, os talos da salsinha que você usou para fazer o molhinho. Coloca as batatas, eu também não descasquei, porque a hora que eu for espremer a casca já vai se desprender e aí a gente elimina uma etapa desse processo todo. Cortei as batatas em alguns pedaços menores, só para ela cozinhar mais rápido, e aí ela vai ficar pronta ao mesmo tempo que o frango. E aí coloco 250 gramas de peito de frango. Se você quiser, pode também colocar o osso do peito, pode colocar os miúdos, os pés, se por exemplo você tiver comprado um frango inteiro. Eu comprei só um pedaço de peito de frango e só coloquei ele, mas a gente sabe que um caldo, quanto mais ingredientes você coloca, principalmente ossos da carne que você está usando, mais saboroso ele fica. E aí tempera com sal e pimenta do reino, como sempre, tampa a panela, leva para o fogo alto e quando levantar a fervura, pode abaixar o fogo e deixar fervendo devagarinho, cozinhando devagarinho, para extrair melhor os sabores de tudo. Vai demorar aí mais ou menos uns 20 minutos para esse frango ficar pronto. Se você tiver na dúvida do ponto do frango, retira ele, corta ao meio e o centro dele não pode estar rosado, ele tem que estar branco e não pode estar transparente. Aí é porque o frango já tá cozido. Só cuidado pra não deixar ele passar, senão ele vai ficar muito duro e seco, tá? As batatas provavelmente vão ficar prontas ao mesmo tempo se você cortá-las aí desse tamanho. Pra saber o ponto da batata é só colocar uma faca, ela vai entrar na batata facilmente. E aí separa de um lado as batatas, do outro o frango, coa o caldo e aí espreme as batatas. Há um mês, eu e o neto da 16. Aproveita que elas estão quentes ainda. Batatas quentes são mais facilmente espremidas. Então já faz isso agora. Aí vai deixar essas batatas amornando e vamos começar a fazer o recheio do frango, que é super fácil. De Samuel, que cê pensou? Nem é tão diferente assim. Refoga em uma panela com 2 colheres de sopa de azeite, uma cebola picadinha, 3 dentes de alho picadinhos, mas olha, é porque eu gosto muito de comida com bastante alho. Se vocês quiserem, coloquem um dente só, ou se quiserem mais, coloquem mais, já sabem, também é a gosto, né? Também vamos colocar 2 tomates, com pele, semente. As sementes vão ter um líquido que vai dar umidade para esse recheio, então coloca tudo mesmo. E aí você vai colocar o frango que você desfiou. Eu gosto de desfiar o frango com a mão mesmo, porque eu gosto que ele fique mais pedaçudo. Eu gosto de sentir a textura dele. Eu não gosto quando ele fica muito pequenininho. Se você quiser que ele fique bem pequenininho, é só desfiar no processador. Outro método para desfiar é colocar ele dentro da panela que ele cozinhou mesmo, ou num pote tampado, e chacoalhar, que ele vai desfiar lá sozinho. Você vai dar uma exercitada nos seus braços e ele vai sair totalmente desfiado. O meu é o mais demorado e o mais trabalhosinho, mas é o que eu gosto mais porque eu controlo os tamanhos do frango. E aí mistura esse frango ao refogado, ele vai temperar com sal e pimenta do reino a gosto, uma colher de sopa de páprica defumada, pode usar a picante ou a doce se você não achar defumada, e uma pitadinha de leve de cominho em pó. Cominho em pó vai dar um sabor bem característico de coxinha, só que se você colocar demais, você vai ter uma coxinha sabor cominho e não uma coxinha sabor frango. Então toma cuidado, é uma pitadinha de nada. Uma concha do caldo do cozimento do frango, que vai dar muita umidade para esse recheio e também vai acrescentar ainda mais sabor. Mistura, vê se falta sal, vê se falta pimenta, de repente você tenha colocado cominho de menos, coloca mais um pouquinho. Para finalizar, a outra metade do maço de salsinha. Só as folhas, os talos muito grossos, não usa. Guarda para outra preparação, outro caldo, outra receita. Essa salsinha vai entrar bem picadinha, mistura tudo e tá pronto. E aí a gente vai começar a massa, que é um dos maiores segredos dessa receita. Então anota aí. A gente vai colocar numa panela
250 ml do caldo do cozimento do frango, 250 ml de leite, preferencialmente integral, mas pode usar desnatado ou semi-desnatado se você tiver esses em casa. 50 gramas de manteiga, eu usei manteiga com sal, o que significa que vou precisar temperar menos essa massa. E aí tempera com sal e pimenta do reino, e quando levanta a fervura, acrescenta 300 gramas de farinha de trigo. Vai ficar tudo empelotado, parece que tá dando errado, mas mexe bem com uma colher de pau. Você vai ter que usar um muque, vai ser bom porque você vai gastar umas calorias que você vai ganhar comendo esse tantão de coxinha. Vai cansar, mas vai valer a pena, como eu sempre digo. Depois que você incorporar bem, isso vai começar a de fato virar uma massa. Vai virar uma bola, talvez grude um pouco na panela, mas essencialmente vai virar essa massona aí que você vai continuar mexendo e amassando para que ela continue cozinhando por mais ou menos uns 2 minutos, que é o tempo de cozinhar a farinha para que não fique com aquele gosto horrível de farinha crua. Aí, retira essa massa e mistura com a batata com as mãos. Então, talvez você precise deixar essa massa esfriar um pouco. Cada um tem uma sensibilidade, quem tá mais acostumado com cozinha talvez tenha mais resistência ao calor, não vai queimar as mãos. Deixa numa temperatura boa para você manusear, porque você vai precisar sovar para que tudo isso se misture bem e fique uma massa bem uniforme, bem lisa, bem cremosa, bem leve, bem gostosa. Essa massa não vai grudar muito na sua mão. Se ela tiver com essa consistência que vocês estão vendo aí, tá perfeita. E aí a gente vai para a parte mais complicada da receita, que é montar as coxinhas. Pode não parecer, mas o formato dela é meio capcioso, então tem que tomar alguns cuidados para que ela não abra durante a fritura, não rasgue enquanto você tá montando. Eu vou ensinar tudo para vocês, podem ficar tranquilos. Não. Ei! TPPL na cena, moro? Antes de tudo, você vai passar um pouquinho de óleo ou manteiga nas mãos para que evite que essa massa fique grudando. Aí você vai pegar uma porção do tamanho de mais ou menos uma bolinha de ping-pong e abrir na palma da mão. Tenta deixar a espessura bem uniforme. A quantidade de recheio ideal é mais ou menos essa que vocês estão vendo. 1 colher de chá. Eu sei que parece pouco recheio, mas se você colocar muito recheio, além de a coxinha ficar desequilibrada, você provavelmente não vai conseguir fechar a coxinha ou ela vai explodir na hora de você fritar. Então não exagera. Eu não tô fazendo uma coxinha grossa, ela tem uma espessura relativamente fina, então essa quantidade de recheio é perfeita para essa quantidade de massa. Pode acreditar. Aí você vai juntar as duas extremidades e depois ir fechando ao mesmo tempo que você vai moldando o formato de coxinha. As primeiras vão sair meio tortas, não se preocupe, aconteceu a mesma coisa comigo, mas vai com calma, vai com paciência. Toma uma cervejinha enquanto molda as coxinhas, ou um cafezinho, bate um papo lá com a pessoa que tá te ajudando, não fique apressando o processo, porque aí a sua coxinha não vai ficar bonita. E aí a gente vai empanar essas coxinhas para poder fritar. Vai dar mais ou menos umas 20 coxinhas para esse tamanho aí, que é um tamanho médio. E empanar é muito simples, é só passar as coxinhas num ovo batido e depois na farinha de rosca. A única preocupação que você tem que ter é cobrir ela completamente com o ovo e depois cobrir ela completamente com a farinha de rosca. Se você quiser também dá para substituir a farinha de rosca por farinha panko, que eu já ensinei a fazer aqui. E aí, para fritar, o grande segredo para essa receita dar certo, o óleo tem que estar muito quente. Você vai usar aí mais ou menos 1 litro de óleo, porque ele tem que cobrir as coxinhas completamente e não vai amontoar a frigideira ou a panela de coxinha, porque isso vai fazer com que a temperatura do óleo caia. Se o óleo não tá muito quente, ela vai começar a esquentar lá dentro e isso vai criar vapor lá dentro e aí a sua coxinha vai expandir e explodir. Então, óleo bem quente, para saber se ele já tá quente o suficiente, pega uma bolinha bem pequenininha de massa, da própria massa da coxinha, coloca lá no óleo, se ela imediatamente subir para a superfície, é porque ele já tá no ponto certo. E aí, deixa lá, vai cuidando até ficar da cor desejada. Eu gosto de um dourado médio, não gosto nem de branquela e nem de dourada demais. Retira, escorre no papel toalha e aí é só servir. A gente ama pra ser amado, cê me entende? Quem fala de igualdade segue sendo indiferente. É surpreendente como água vira vinho. O porco que era cofre se tornou porco espinho. Comunicação virou rojão, vai estourar. Quem vai segurar quando o povo for cantar pra subir? Pois não adianta. Ela tá com a massa bem leve e cremosa ao mesmo tempo e uma casquinha fininha, mas bem crocante.
O recheio também tá bem úmido, bem gostoso. Eu prefiro quando o frango fica assim mais pedaçudo, mas se você quiser você pode deixar ele mais desfiadinho ainda. Eu gosto de sentir os pedacinhos de frango, eu acho que isso faz toda a diferença. E esse molhinho de ervas é perfeito, porque dá um apimentado leve que não se sobrepõe à coxinha. E as ervas, principalmente o alecrim, complementam esse frango e dão um toque diferente pra coxinha, sabe? Ela fica mais especial do que a coxinha de sempre. Tá muito bom. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Essa coxinha é resultado de muita pesquisa, muitos testes. Ela não deu certo na primeira vez, viu? Então, siga esses conselhos que eu tô dando, porque se você já fez coxinha e deu errado, ou você nunca teve coragem de fazer, agora é a hora. Esses conselhos fazem dessa receita infalível, eu garanto. E aí vão ser mais 4 receitas brasileiras. Se inscreva no canal se ainda não for inscrito para não perder. Me acompanhe nas redes sociais para ter conteúdo exclusivo, para saber das novidades, já sabe, né? E, gente, muito obrigada por acompanhar. Tchau!